O salão estava em silêncio absoluto. 200 pessoas, todas paralisadas, todas olhando para a mesma direção. O milionário Eduardo Mendonça, dono de uma das maiores fortunas do país, estava ali parado, com a boca entreaberta. A taça de cristal tremulava em sua mão. O que havia acabado de acontecer desafiava tudo o que ele pensava conhecer sobre a vida. Minutos antes, aquela mulher era apenas mais uma funcionária invisível. Uma empregada que limpava os copos, recolhia os guardanapos usados, caminhava pelas sombras da festa sem que ninguém sequer notasse sua presença. Agora, ela estava ali, no centro do salão, transformada. Não era magia, não era fantasia. Era algo muito mais poderoso que isso. Era a revelação de uma dignidade que sempre esteve lá, esperando apenas o momento certo para se mostrar ao mundo. Como é que uma pessoa pode esconder tanto brilho por tanto tempo? Como é que nós, os que nos achamos tão espertos, podemos ser tão cegos para a grandeza que caminha ao nosso lado todos os dias? Esta é a história de Helena Santos. Uma mulher de 43 anos que limpava casas de rico e guardava no peito um segredo que mudaria para sempre a vida de todos ao seu redor. Uma história que começa com um convite feito de brincadeira e termina com uma lição que nenhum de nós jamais esquecerá. Antes de continuarmos essa jornada juntos, se você valoriza histórias que tocam o coração e nos fazem refletir sobre a vida, deixe um like neste vídeo e se inscreva no canal. Tenho certeza de que você tem muito a compartilhar sobre essa história também. Me conte nos comentários. Você já presenciou um momento em que alguém surpreendeu todo mundo ao mostrar quem realmente era? Agora, vamos conhecer Helena desde o início. A mansão dos Mendonça ficava no bairro mais nobre da cidade. 20 quartos, jardins que pareciam pinturas, uma piscina que refletia as luzes como um espelho do céu. Naquela noite de sábado, a casa recebia a elite local para uma festa de aniversário. 70 anos de Eduardo Mendonça, o patriarca da família, dono de construtoras, imobiliárias e shopping centers. O som de taças brindando ecoava pelos corredores de mármore. Perfumes caros misturavam-se com o aroma das orquídeas brancas que decoravam cada canto. A música clássica saía discreta dos alto-falantes embutidos, enquanto garçons uniformizados circulavam com bandejas de prata. Era um mundo à parte, um universo onde cada detalhe custava mais do que a maioria das pessoas ganha em um ano. E ali, naquele universo, Helena Santos trabalhava há 5 anos. Ela havia chegado às 4 da tarde, 3 horas antes dos primeiros convidados. Vinha pela entrada de serviço, como sempre. Vestia o uniforme azul marinho que a senhora Mendonça havia escolhido para toda a equipe. Saía na altura do joelho, blusa de manga comprida, sapatos pretos de salto baixo, cabelos presos num coque discreto, maquiagem mínima, postura educada, mas invisível. Helena conhecia cada centímetro daquela casa. Sabia onde ficavam os copos de cristal tcheco, os talheres de prata herdados da bisavó portuguesa, as toalhas de linho bordadas à mão. Conhecia também os segredos guardados em cada gaveta. As brigas sussurradas atrás de portas fechadas. As lágrimas que a senhora Mendonça derramava quando pensava estar sozinha. Mas mais do que qualquer outra coisa, Helena conhecia a sensação de ser tratada como parte da mobília. Um objeto útil que se move pela casa, limpa, organiza, serve, mas nunca é verdadeiramente visto. Quantas vezes ela havia polido aqueles espelhos e se perguntado se as pessoas que passavam por ali percebiam que ela também tinha sonhos, histórias, uma vida inteira guardada no peito. Helena não era apenas uma empregada. Ela era uma mulher que havia conhecido dias melhores. Formada em pedagogia aos 22 anos, cheia de planos e esperanças. Havia sido professora por 15 anos, até a escola onde trabalhava fechar por falta de verbas. O salário atrasava meses. Os sonhos foram minguando junto com as oportunidades. Divorciada há 8 anos de um homem que a fazia sentir pequena todos os dias.
Mãe de uma filha de 20 anos que estudava enfermagem numa universidade particular, custeada com cada centavo que Helena conseguia juntar, trabalhando em 3 casas diferentes. A casa dos Mendonça era apenas uma delas, mas era a que mais a machucava por dentro. Não pela dureza do trabalho. Helena nunca teve medo de trabalhar duro. Era pela forma, como se tornava invisível ali dentro. Como se sua presença fosse natural, como o ar que se respira sem pensar. Naquela noite de festa, enquanto os convidados chegavam em carros importados e ela recolhia os primeiros copos sujos, Helena observava tudo com uma mistura de fascínio e melancolia. Via mulheres da sua idade vestindo joias que custavam mais do que ela ganhava em 5 anos. Ouvia conversas sobre viagens para Paris, sobre reformas de iates, sobre investimentos milionários. E se perguntava, não com inveja, mas com uma tristeza mansa, será que algum dia alguém a olharia e enxergaria não apenas a empregada, mas a mulher inteira que ela era? Helena guardava no peito lembranças de quando era vista, quando os alunos corriam para abraçá-la no pátio da escola, quando sua filha era pequena e a olhava como se ela fosse a mulher mais linda do mundo. Quando seu ex-marido, nos primeiros anos de casamento, ainda a fazia rir e dizia que seus olhos brilhavam como estrelas. Esses tempos pareciam pertencer a outra vida, a outra mulher. Agora, aos 43 anos, Helena havia se acostumado a ser uma sombra, uma presença necessária, mas descartável, uma pessoa que todos dependiam, mas que ninguém realmente conhecia. A festa estava no auge quando aconteceu. Eduardo Mendonça havia brindado com os amigos, recebido os parabéns, posado para fotos ao lado da esposa e dos filhos. O champanhe corria solto, as gargalhadas ecoavam pelo salão principal. Helena recolhia os pratos do jantar na cozinha quando ouviu alguém chamando: "Moça! Moça da limpeza!" Era Dr. Henrique Sampaio, advogado e um dos melhores amigos do aniversariante. Um homem de 60 anos, barriga proeminente, voz alta e gestos teatrais. Helena se aproximou discreta, como sempre fazia. "Sim, doutor. Em que posso ajudá-lo?" Dr. Henrique estava cercado por outros 5 homens, todos com copos na mão e sorrisos de quem havia bebido além da conta. "Olha só, pessoal", disse ele apontando para Helena. 5 anos trabalhando nesta casa e eu nunca reparei. A moça até que é bonita, não acham? Os outros riram. Não era um riso maldoso, mas era aquele tipo de riso que trata pessoas como objetos de diversão. "É verdade", disse um deles. "Pena que está sempre aí no cantinho, sem graça. Imaginem se ela se arrumasse." "Pois é", continuou o Dr. Henrique, claramente se divertindo com a situação. "Eduardo deveria convidar a moça para dançar. Já pensaram? O milionário e a empregada." Mais risadas. Helena sentia o rosto queimando, mas mantinha a expressão serena. Havia aprendido ao longo dos anos a engolir humilhações pequenas como essa. Foi quando Eduardo Mendonça se aproximou do grupo, atraído pelas gargalhadas. "Do que estão rindo, pessoal? Estávamos brincando com a ideia de você convidar a Helena aqui para dançar", disse Dr. Henrique, piscando para os outros. Eduardo olhou para Helena pela primeira vez em muito tempo. Realmente olhou. E notou, talvez pela primeira vez, que ela tinha olhos bonitos, que seu rosto tinha uma serenidade que contrastava com toda aquela agitação ao redor. "E por que não?", disse ele, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. "Helena, você gostaria de dançar?" O silêncio que se seguiu foi pesado. Os homens pararam de rir. Helena sentiu como se o mundo houvesse parado de girar. Ela poderia ter dito não. Poderia ter inventado uma desculpa, voltado para a cozinha, continuado invisível como sempre. Mas algo dentro dela, algo que estava adormecido há anos, acordou naquele momento. "Obrigada, Sr. Eduardo", disse ela, com uma voz mais firme do que esperava. "Mas, se for para dançar, gostaria de me trocar primeiro. O uniforme não é exatamente roupa de festa."
Eduardo piscou, surpreso. Não esperava essa resposta. Claro, disse ele. Quanto tempo você precisa? Helena olhou para o relógio. Eram 9:30 da noite. 20 minutos, respondeu ela. E ali, naquele instante, algo mudou. Não apenas para Helena, mas para todos que testemunharam aquela conversa. Porque havia algo na forma como ela falou, na maneira como manteve os ombros eretos, que fez todos perceberem. Essa mulher não era apenas uma empregada. Ela era alguém, e eles estavam prestes a descobrir quem. Helena subiu as escadas dos fundos com o coração batendo forte, mas com uma determinação que não sentia há anos. 20 minutos. Ela tinha 20 minutos para mostrar a todas aquelas pessoas quem ela realmente era. A primeira microvitória foi não correr. Ela poderia ter subido correndo, desesperada, ansiosa, mas não. Subiu com passos firmes, com a dignidade de quem sabe o que vai fazer. No banheiro dos funcionários, olhou-se no espelho pela primeira vez naquela noite. O que viu não foi uma empregada cansada. Foi uma mulher de 43 anos com olhos inteligentes, pele lisa, um rosto que guardava histórias e sabedoria. Segunda microvitória. Ela sorriu para si mesma. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Tirou o uniforme devagar, como se estivesse tirando não apenas uma roupa, mas uma camada de invisibilidade que carregava há anos. Helena havia trazido uma sacola na bolsa. Dentro dela, um vestido que havia comprado 3 meses antes numa promoção. Nunca havia usado. Guardava para uma ocasião especial que nunca chegava. O vestido era simples, mas elegante. Azul marinho, com um corte que valorizava sua silhueta sem ser chamativo. Custara apenas R$ 80, mas quando ela o vestiu, sentiu-se como se valesse 1 milhão. Terceira microvitória. Soltou os cabelos. Eram bonitos, mais bonitos do que ela costumava admitir. Castanhos com alguns fios dourados, ondulados naturalmente. Há quanto tempo não os deixava soltos? Quarta microvitória. Abriu a bolsa e pegou os poucos cosméticos que sempre carregava, mas raramente usava. Um batom cor-de-rosa discreto, rímel para os cílios. Um pó compacto simples, não era uma transformação de cinema, era algo muito mais poderoso. Era Helena se permitindo ser vista. Enquanto se maquiava, ouviu uma voz na cabeça. A voz de sua filha, Mariana, dizendo algo que ela sempre repetia. Mãe, você é linda, porque nunca se arruma para você mesma. Quinta microvitória. Ela parou de escutar as vozes que a diminuíam e começou a escutar as que a erguiam. Calçou os sapatos que trouxera. Não era um salto alto, apenas um escarpão discreto que a fazia sentir-se mais alta, mais segura. Última microvitória antes de descer. Ela olhou no espelho uma última vez e não viu uma empregada que ia fazer papel de boba numa festa de rico. Viu uma mulher inteira, com sua beleza natural, sua dignidade conquistada na vida, sua história escrita em cada gesto. Eram 9:52 da noite quando Helena desceu as escadas. Havia prometido 20 minutos, havia cumprido 18. Porque uma mulher que conhece seu valor não se atrasa e também não se apressa. O rumor se espalhou pelo salão como fogo em palha seca. A empregada vai descer fantasiada. Que situação constrangedora. Alguém deveria parar essa brincadeira. Dona Beatriz Mendonça, esposa do aniversariante, estava visivelmente desconfortável. Aproximou-se do marido com uma taça na mão e um sorriso forçado nos lábios. Eduardo, você não acha que isso pode ficar estranho? Ele deu de ombros, mas pela primeira vez na noite parecia um pouco incerto sobre sua decisão. Relaxe, Beatriz, é só uma dança, uma brincadeira. Mas não era apenas uma dança para ninguém ali. Era uma quebra de protocolo, uma confusão entre mundos que não deveriam se misturar. Dr. Henrique, que havia começado tudo, agora parecia arrependido. Sussurrou para os amigos. Espero que ela não faça feio. Coitada da mulher.
As esposas dos convidados se agruparam perto da escada, fingindo conversar sobre outros assuntos, mas todas prestando atenção no que estava para acontecer. Aposto que ela vai aparecer toda enfeitada, parecendo um pavão, murmurou uma delas. Que situação mais sem classe, disse outra. No meu tempo, os empregados sabiam qual era o lugar deles. Entre os mais jovens, filhos e netos dos convidados, havia uma mistura de curiosidade e zombaria antecipada. Vai ser hilário, disse um rapaz de 20 e poucos anos. Minha avó sempre disse que empregada arrumada é empregada que se acha. Mas nem todos compartilhavam desse sentimento. Marina, filha mais nova dos Mendonça, de 28 anos, observava tudo com desconforto. Ela sempre havia notado Helena, sempre a tratara com cortesia básica, e algo naquela situação a incomodava profundamente. Pai, disse ela, se aproximando de Eduardo, você tem certeza de que isso é uma boa ideia? E se ela se sentir humilhada? Ela aceitou o convite, Marina, respondeu ele. Se não quisesse, teria dito não. Mas Eduardo também estava começando a questionar sua decisão. O que havia começado como uma resposta espontânea a uma brincadeira dos amigos, agora parecia ter tomado proporções que ele não antecipara. O que aconteceria se Helena aparecesse ridícula? Seria culpa dele? Seria ele quem a teria exposto ao constrangimento? E se ela aparecesse? Bem, o que isso significaria? Como todos ali reagiriam a descobrir que uma empregada poderia ser tão apresentável quanto qualquer uma das esposas presentes? Ambas as possibilidades o deixavam desconfortável. Foram os 5 minutos mais longos da vida de Eduardo Mendonça. E também os mais longos para todos os convidados, que agora formavam um semicírculo discreto em volta da base da escada principal. 200 pessoas esperando, 200 pessoas julgando, 200 pessoas prestes a ter suas certezas abaladas para sempre. O primeiro sinal de que algo estava diferente foi o som dos passos. Não eram os passos apressados de uma empregada subindo escadas de serviço. Eram os passos medidos, seguros, de uma mulher descendo uma escada com propósito. As conversas foram diminuindo de volume conforme Helena ia aparecendo. Primeiro os pés, calçados com elegância simples. Depois as pernas, o vestido que caía perfeitamente, sem exageros, mas valorizando cada curva natural. Quando ela apareceu por completo no topo da escada, o silêncio foi instantâneo. Helena não estava fantasiada. Não estava tentando ser outra pessoa. Estava sendo exatamente quem sempre foi por baixo do uniforme. Uma mulher bonita, digna, com uma presença que preenchia o ambiente de forma natural. Os cabelos soltos emolduravam seu rosto de maneira suave. A maquiagem discreta realçava seus olhos castanhos, que agora brilhavam com uma confiança serena. O vestido azul marinho, simples mas elegante, fazia com que ela parecesse pertencer àquele ambiente tanto quanto qualquer outra pessoa ali presente. Mas não era apenas a transformação física que impressionava. Era a postura, a forma como ela mantinha os ombros eretos sem parecer tensa, a maneira como descia os degraus um por um, sem pressa, sem ansiedade, com a naturalidade de quem sabe que merece estar ali. Era o sorriso discreto, nem tímido nem arrogante, mas genuíno. O sorriso de uma mulher que havia se reencontrado consigo mesma depois de anos se escondendo atrás de uma função. Marina Mendonça foi a primeira a reagir, sussurrando para a irmã ao lado. Meu Deus, ela é linda! A irmã concordou com um aceno de cabeça genuinamente surpresa. Dr. Henrique, que havia começado toda a situação, estava boquiaberto. A brincadeira havia se tornado algo completamente diferente do que ele imaginara. Dona Beatriz apertou o braço do marido, mas não de reprovação. Era mais um gesto de reconhecimento. Eles estavam presenciando algo especial. Eduardo, no centro do salão, apenas observava Helena descer em direção a ele. E pela primeira vez em 5 anos, realmente a via.
Via a inteligência em seus olhos, a dignidade em sua postura, a beleza natural que sempre estivera ali, apenas aguardando o momento certo para se revelar. Quando Helena chegou ao último degrau e caminhou em direção a ele, Eduardo entendeu que não estava recebendo uma empregada disfarçada de convidada. Estava recebendo uma mulher que havia trabalhado em sua casa por 5 anos, mas que ele nunca havia verdadeiramente conhecido. "Obrigada por esperar", disse ela, estendendo a mão para cumprimentá-lo. Sua voz estava firme, calorosa, sem submissão, mas também sem arrogância. Eduardo pegou sua mão e pela primeira vez notou como ela era macia, cuidada, como seus dedos eram delicados, mesmo depois de anos de trabalho manual. "Obrigado por aceitar", respondeu ele, e havia sinceridade genuína em sua voz. O momento havia deixado de ser uma brincadeira. Havia se tornado um encontro entre duas pessoas que se viam pela primeira vez, apesar de se conhecerem há anos. A música mudou naquele momento. Como se o DJ tivesse percebido que algo especial estava acontecendo, as notas de uma valsa clássica começaram a tocar. Eduardo ofereceu o braço para Helena. Ela o aceitou com naturalidade e juntos caminharam para o centro do salão. 200 pessoas se afastaram discretamente, formando um círculo ao redor deles. Ninguém falava, ninguém sequer sussurrava. Todos apenas observavam. Eduardo posicionou uma mão na cintura de Helena, a outra segurou sua mão direita. Ela colocou a mão esquerda em seu ombro e eles começaram a dançar. E foi nesse momento que a verdadeira magia aconteceu. Helena não dançava como alguém que estava tentando impressionar. Não dançava como alguém que estava representando um papel. Dançava como uma mulher que sabia dançar, com leveza, com ritmo, com uma elegância natural que vinha de dentro. Onde ela havia aprendido? Quando havia desenvolvido essa graça? A resposta estava na história que ninguém ali conhecia. Helena havia sido professora. Havia ensinado crianças não apenas matemática e português, mas também dança nas festas escolares. Havia dançado com seu marido nos primeiros anos de casamento. Havia dançado com sua filha pequena na sala de casa, ao som do rádio. A dança sempre estivera ali, apenas aguardando a oportunidade de voltar à tona. Eduardo, que era conhecido por sua habilidade no salão, percebeu que não estava conduzindo uma iniciante. Helena seguia seus passos, mas também sugeria alguns próprios. Havia um diálogo acontecendo ali, uma conversa silenciosa entre dois dançarinos. Ao redor deles, o silêncio era total. Dona Beatriz observava com uma expressão que misturava surpresa e algo que beirava o orgulho. Como se estivesse vendo não apenas uma empregada dançando com seu marido, mas uma mulher sendo reconhecida pela primeira vez. Dr. Henrique não conseguia fechar a boca. A brincadeira havia se transformado em algo sublime, quase cinematográfico. Os filhos dos Mendonça observavam fascinados. Nunca haviam visto o pai tão concentrado em uma dança, tão presente no momento. As outras mulheres da festa, que minutos antes faziam comentários irônicos, agora observavam Helena com algo que parecia respeito. Algumas até mesmo com uma ponta de inveja da naturalidade com que ela se movia. A música continuava e a dança se tornava mais fluida. Eduardo girou Helena e ela respondeu com uma elegância que fez algumas pessoas suspirarem admiradas. Quando ele a trouxe de volta para perto de si, seus olhos se encontraram por um momento. E naquele olhar havia um reconhecimento mútuo. Ele estava vendo Helena pela primeira vez. E ela estava se permitindo ser vista pela primeira vez em anos. Não era romance, era algo mais profundo. Era o reconhecimento de que duas pessoas podem conviver por anos sem nunca verdadeiramente se encontrarem. Quando a música terminou, o silêncio permaneceu por alguns segundos. Eduardo e Helena se separaram devagar. Se cumprimentaram com um pequeno aceno de cabeça. Havia cortesia ali, mas também uma dignidade nova de ambos os lados. Então, alguém começou a aplaudir. Foi Marina.
a filha mais nova de Eduardo. Ela batia palmas devagar, com um sorriso genuíno no rosto. Logo depois, sua irmã se juntou a ela. Depois, Dona Beatriz. Depois, outros convidados. Em poucos segundos, o salão inteiro aplaudia. Não era um aplauso de condescendência. Não era o tipo de aplauso que se dá para encorajar alguém que fez um esforço tocante. Era um aplauso de reconhecimento, de admiração genuína, de respeito por uma mulher que havia surpreendido a todos, inclusive a si mesma. Helena sorriu e fez uma pequena reverência para o público. Não era submissão, era cortesia. A cortesia de uma dama agradecendo uma ovação merecida. Eduardo, ainda ao seu lado, também sorria, mas seu sorriso carregava algo mais. Carregava a humildade de um homem que havia aprendido uma lição importante sobre enxergar as pessoas. Quando o aplauso terminou, Helena se virou para Eduardo. Obrigada pela dança. Foi maravilhosa. Obrigado eu, respondeu ele. Você dança lindamente. Onde aprendeu? Na vida, disse ela, com um sorriso que continha décadas de histórias. A gente aprende dançando com a vida. E ali, naquele momento, todos os presentes entenderam que haviam acabado de presenciar algo raro. O momento em que uma pessoa se revela completamente, deixando de ser uma função para se tornar um ser humano completo aos olhos de todos. A festa continuou, mas algo havia mudado para sempre naquele salão. Helena voltou ao seu trabalho, mas não como antes. Agora, quando passava pelos convidados, eles a cumprimentavam. Não com a polidez forçada que se demonstra a um funcionário, mas com o respeito genuíno que se tem por uma pessoa. Que dança linda, disse uma senhora, tocando seu braço suavemente. Você está radiante, comentou outra. Onde comprou esse vestido? Está perfeito em você, perguntou uma terceira. Helena respondia a todos com a mesma graça com que havia dançado, sem falsa modéstia, mas também sem arrogância, com a naturalidade de uma mulher que havia se reencontrado consigo mesma. Eduardo a observava de longe, pensativo. 5 anos. Por 5 anos, uma mulher extraordinária havia trabalhado em sua casa, e ele a tratara como móvel. Quantas histórias ela tinha para contar? Quantos sonhos guardava no peito? Quantas vezes havia se sentido invisível quando tudo o que precisava era ser vista? Aproximou-se dela quando a festa estava terminando, por volta da meia-noite. Helena, posso falar com você um momento? Ela terminou de guardar os últimos pratos na cozinha e se virou para ele. Claro, senhor Eduardo. Primeiro, disse ele, você pode me chamar apenas de Eduardo. Pelo menos quando não estivermos trabalhando oficialmente. Helena sorriu. Está bem, Eduardo. Segundo, continuou ele, eu quero me desculpar. Por 5 anos, eu a tratei como... bem, como alguém que fazia um trabalho, mas não como uma pessoa. Hoje eu percebi que não a conhecia nada sobre você e gostaria de mudar isso. Helena inclinou a cabeça, tocada pela sinceridade dele. Não precisa se desculpar, disse ela. Eu também me escondi atrás do uniforme por muito tempo, talvez porque fosse mais fácil ser invisível do que arriscar ser rejeitada. Mas você não é invisível, disse Eduardo, e espero que nunca mais se sinta assim. Ele fez uma pausa, como se estivesse tomando uma decisão importante. Helena, eu tenho uma proposta para fazer. Sei que você é formada em pedagogia, sei que foi professora. Minha empresa está montando um programa de educação para filhos de funcionários. Gostaria que você coordenasse esse projeto. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas, mas eram lágrimas de alegria. Você faria isso? Não seria caridade, disse Eduardo. Seria justiça. E seria inteligência da minha parte contratar alguém competente para uma função importante. Helena respirou fundo. Por um momento, vislumbrou uma vida diferente. Uma vida onde poderia usar seus conhecimentos, onde seria respeitada por suas habilidades, onde não precisaria se esconder atrás de um uniforme. Eu aceito, disse ela. E obrigada. Por tudo. Por me ver.
Obrigado você, respondeu Eduardo, por me ensinar a enxergar. 3 meses depois, Helena começou seu novo trabalho. O programa de educação foi um sucesso e ela se destacou não apenas pela competência, mas pela forma carinhosa como tratava as crianças e suas famílias. A filha Mariana terminou o curso de enfermagem com honras. Na formatura, ela disse para a mãe: "Mãe, você sempre foi minha heroína, mas hoje, vendo você brilhar no seu trabalho, você é a heroína de muitas outras pessoas também." Helena ainda se lembrava daquela noite. A noite em que um convite feito de brincadeira se transformou na virada de sua vida. Não porque ela havia se tornado outra pessoa, mas porque havia se permitido ser quem sempre foi. E você, que me acompanhou até aqui nesta história, quantas vezes você passou por alguém sem realmente enxergar quem essa pessoa era? Quantas vezes você mesmo se escondeu atrás de uma função, de um papel, de uma expectativa, sem mostrar ao mundo quem realmente é? A história de Helena nos lembra que a grandeza não está apenas nos salões elegantes ou nas roupas caras. Está na dignidade com que enfrentamos os desafios. Na coragem de nos mostrarmos inteiros, mesmo quando o mundo insiste em nos ver pela metade. Está na nossa capacidade de dançar com a vida, mesmo quando a música parece ter parado. Cada pessoa que cruza seu caminho carrega uma história, um sonho, uma capacidade de surpreender que talvez nem ela mesma conheça completamente. Helena nos ensina que às vezes basta um convite, mesmo que feito de brincadeira, para descobrirmos que somos muito mais do que pensávamos ser. E Eduardo nos ensina que nunca é tarde para aprender a enxergar de verdade. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que é especial. Deixe um comentário contando sobre uma vez em que você surpreendeu alguém, ou em que alguém te surpreendeu ao mostrar quem realmente era. E não se esqueça, você também tem uma luz única dentro de si. Às vezes, ela fica escondida atrás das circunstâncias, dos medos, das expectativas dos outros. Mas ela está lá, esperando apenas o momento certo para brilhar. Talvez hoje seja esse momento. Talvez hoje seja o dia de você parar de se esconder atrás do uniforme que a vida te deu e mostrar ao mundo a pessoa extraordinária que você realmente é. Porque todo mundo merece ser visto, todo mundo merece ser valorizado e todo mundo tem o direito de dançar no centro do salão da própria vida. Obrigado por ter me acompanhado nesta jornada. Se você gostou desta história, se inscreva no canal para mais narrativas que tocam o coração e nos fazem refletir sobre a beleza da vida. E lembre-se sempre, sua história também importa, sua luz também merece brilhar. Até a próxima história. Helena estava em seu novo escritório, preparando o material para a aula da tarde, quando recebeu uma ligação inesperada. "Alô, Helena? Aqui é Dr. Henrique Sampaio." Ela sorriu ao reconhecer a voz do homem que, sem saber, havia mudado sua vida com uma brincadeira. "Oi, Dr. Henrique. Como vai?" "Muito bem, obrigado. Helena, estou ligando porque, bem, minha neta vai se casar no mês que vem, e ela me pediu especificamente para convidar você e sua filha para a festa." Helena ficou surpresa. "Ela me conhece?" "Na verdade, ela estava na festa dos Mendonça naquela noite. É filha do meu filho caçula." Ela ficou tão impressionada com você, com sua elegância e dignidade, que sempre comenta sobre aquela dança. Diz que foi um dos momentos mais bonitos que já presenciou. Helena sentiu o coração se aquecer. "Seria uma honra estar lá", disse ela. "Perfeito", respondeu o Dr. Henrique. "E Helena, eu quero aproveitar para me desculpar. Naquela noite eu comecei toda aquela situação como uma brincadeira, sem pensar como você poderia se sentir. Hoje eu entendo que foi insensível da minha parte." "Doutor Henrique", disse Helena com carinho, "se não fosse por sua brincadeira, eu talvez nunca tivesse encontrado a coragem de mostrar quem eu realmente sou. Às vezes, as melhores mudanças começam nos momentos mais inesperados." Quando desligou o telefone,
Helena olhou pela janela de seu escritório. Lá fora, crianças brincavam no pátio da empresa, filhos dos funcionários que agora tinham acesso à educação de qualidade graças ao programa que ela coordenava. Sua filha Mariana havia conseguido um emprego em um hospital conceituado. No último domingo, quando almoçavam juntas, ela havia dito: "Mãe, você sabe o que mais me orgulha em você? Não é o fato de ter conseguido esse trabalho novo, por mais importante que isso seja. É o jeito como você nunca perdeu sua bondade, mesmo passando por momentos difíceis. É como você trata todo mundo com respeito, desde o porteiro até o diretor. Isso é quem você sempre foi, com uniforme ou sem uniforme." Helena guardara essas palavras no coração como um tesouro. Naquela tarde, durante a aula de reforço escolar, uma menina de 8 anos levantou a mão. "Tia Helena, você é muito bonita. Por que você sorri o tempo todo?" Helena se agachou na altura da menina e disse: "Sabe por quê, Sofia? Porque eu aprendi que quando a gente se permite ser quem realmente é, por dentro e por fora, a felicidade aparece sozinha. E quando a gente está feliz por dentro, todo mundo ao redor percebe." "E como a gente faz isso, tia?" Helena pensou por um momento, lembrando-se daquela noite que mudou tudo. "Às vezes," disse ela, "a gente precisa aceitar um convite para dançar, mesmo quando estamos com medo, mesmo quando não sabemos se vamos saber os passos, porque é dançando que a gente descobre do que é capaz." Sofia sorriu e voltou para sua carteira, mas Helena sabia que havia plantado uma semente importante: a ideia de que cada pessoa tem o direito de brilhar. Ao final do dia, caminhando para o ponto de ônibus, Helena passou pela mansão dos Mendonça. A casa estava iluminada, como sempre, mas agora ela a olhava de forma diferente. Não era mais o lugar onde se sentia invisível. Era o lugar onde havia redescoberto sua própria luz. Eduardo acenou da janela quando a viu passar. Ela acenou de volta, com o mesmo sorriso sereno que havia conquistado todos naquela noite memorável. Algumas histórias terminam com grandes reviravoltas. A história de Helena terminou com algo ainda mais poderoso, com a certeza de que ela sempre havia sido especial. Só precisava se dar a chance de mostrar isso ao mundo. E você? Quando vai aceitar seu próximo convite para dançar?